4. Nós estaremos lendo os 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Como nossa irmã também bem disse, Paulo aqui nesse capítulo, ele se propõe a falar a respeito do verdadeiro serviço. Quais são as marcas do verdadeiro servo de Deus? Numa igreja cheia de problemas, numa igreja cheia de traços de divisão, facção, cada um buscasse o seu próprio grupo, a sua própria glória. Paulo aqui escreve com muito amor a essa igreja para corrigir esses problemas. E no capítulo 3, ele fala a respeito da igreja, ele se propõe a definir o que é a igreja de Cristo, a se aprofundar na explicação do que é a igreja de Cristo. E no capítulo 4, ele vai apontar para ele, para os demais irmãos, que os irmãos da igreja dos Coríntios se dividiam, para explicar o que é o verdadeiro serviço, as marcas do verdadeiro servo de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então essas são as primeiras palavras do apóstolo Paulo nesse capítulo 4. E eu queria, irmãos, nessa noite, estudarmos, vermos esse capítulo e tirarmos para nós lições que definem as marcas do verdadeiro servo de Deus. Quais são as marcas, quais são os princípios que definem um verdadeiro servo do Senhor? E a primeira coisa aqui que eu queria falar com vocês, a primeira lição, a primeira verdade que eu queria trazer, é que no reino de Deus, quanto maior, mais servo. Na nossa cultura secular, quanto maior for a pessoa, maior a sua autoridade, maior o seu escalão, maior o seu status. Mas biblicamente falando, no reino de Deus, quanto maior é alguém, mais servo essa pessoa vai ser. E no versículo 1, Paulo ele diz uma coisa muito interessante. Se você puder conferir comigo, Paulo diz: olha, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E o termo aqui para ministros do grego, huperetes, significa escravo. É um termo único em todo o Novo Testamento, onde Paulo ele vai definir a palavra ministro como escravo. E huperetes dava a ideia de escravos que até a morte remavam nos navios romanos. Paulo diz: olha, importa que os homens reconheçam a nós como escravos de Cristo. Que os homens olhem para nós e eles nos vejam e eles nos definam como pessoas que estão dispostas a irem até a morte por causa de Cristo, a cumprirem as ordens de Cristo até as últimas consequências. Importa que os homens nos considerem como escravos do Senhor Jesus. Irmãos, ministro, como eu já falei aqui, na cultura secular significa alguém de grande escalão, alguém que manda nos outros, alguém que está acima dos outros, alguém que detém grande autoridade. Mas Paulo diz: olha, para vocês eu sou uma autoridade advinda do Senhor, mas entendam que eu fui chamado para o Senhor, sobretudo, para servir. Se vocês me consideram como um grande servo de Cristo, entendam que antes de ser uma grande autoridade sobre vocês, eu fui chamado para ser um grande servo. Irmãos, essa é a teologia que guiava a vida de Paulo. A teologia da glória era procedida pela teologia da cruz. Para Paulo não existia ministério cristão, serviço cristão, sem o se doar, sem o se sacrificar, sem o ser considerado servo de Cristo. O próprio João Batista, um homem que Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Lá em João 3, versículo 30, João Batista diz: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Importa que as pessoas vejam a Cristo antes de verem a mim. Importa que as pessoas reconheçam a Cristo antes de reconhecerem a mim. Importa que o palco seja montado, o evangelho de Cristo avance antes do que as pessoas olhem para mim. O sucesso de Cristo na própria Bíblia, irmãos, foi definido pelo nível do seu esvaziamento. Lá em Filipenses capítulo 2, os versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, ele vem definir o ministério de Cristo como um ministério de grande sucesso. Um ministério onde Jesus cumpriu todo o propósito do Pai para o seu ministério.
e ele vem dizer o seguinte: olha, o ministério de Cristo foi de grande sucesso porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E ele diz: olha, tomem sobre vocês esse sentimento, seguem por esse sentimento, por essa verdade. Tende em vós o mesmo sentimento de esvaziamento que houve em Cristo Jesus. Porque se o Senhor Jesus é o maior no reino de Deus, saiba que ele foi o maior servo. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Me faz lembrar, irmãos, de uma certa ocasião onde os discípulos de Cristo discutiam entre si quem era o maior. E alguns diziam, João dizia, acho que sou eu. Pedro dizia, acho que sou eu. Tiago dizia, não, mas acho que sou eu porque eu faço isso, porque eu sou íntimo de Cristo. E o Senhor Jesus se dirige a eles e diz o seguinte: olha, se vocês querem ser o maior, saibam que no reino de Deus o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve os seus semelhantes. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 13, num dos capítulos mais bonitos do Evangelho de João, onde o apóstolo João ele vai mostrar Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Um ato extremamente escandaloso para a cultura da época, porque alguém se ajoelhar, lavar os pés de alguém, era porque essa pessoa era escravo. Na cultura judaica, nem mesmo os próprios escravos judeus lavavam os pés dos seus semelhantes. Precisava ser um escravo estrangeiro. Mas o Senhor da Glória, o Rei dos Reis, se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. E lá em João capítulo 13, versos 14 e 15, o Senhor Jesus vem dizer essas palavras: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Assim como eu fui conhecido como o maior servo, assim como eu fui reconhecido como o maior dentre vocês, saibam que eu sou o maior porque sirvo. O maior no reino de Deus é aquele que se esvazia de si e serve ao seu próximo. Ora, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Segunda coisa, irmão, segunda verdade que eu queria trazer para nós nesse texto, nesse capítulo 4 de 1 Coríntios, é que o verdadeiro servo de Deus, ele é sobretudo um dispenseiro do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O original dessa palavra despenseiros vai dar origem à nossa palavra mordomo na língua portuguesa. Irmãos, mordomo significa alguém que passa adiante algo que recebeu. Primeira coisa a respeito do mordomo na cultura daqueles tempos é que o mordomo ele não tinha a competência de prover os alimentos. Ele apenas pegava os alimentos e levava à mesa do seu senhor. Da mesma forma, irmãos, nós não fomos chamados a servirmos a Deus pela nossa própria força. Nós não fomos chamados por Deus para lutarmos com as nossas próprias armas, para servirmos pela força do nosso braço. A Bíblia nos diz que a nossa guerra não é uma guerra humana, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. De forma que Paulo, ao se definir como dispenseiro de Deus, ele diz: olha, esse evangelho não é sobre mim. Esse evangelho não nasceu em mim. A igreja de Cristo não nasceu a partir de mim. Eu não sou o centro, eu sou apenas um despenseiro. De forma que uma das marcas do verdadeiro servo de Deus é que ele se alegra, se satisfaz em ser um despenseiro do Senhor, em ser usado por Deus para abençoar os outros. João capítulo 15, versículo 5, quando o Senhor Jesus está num dos momentos finais do seu ministério, João ele vai dizer que Jesus conversa com seus discípulos e uma de suas palavras é o seguinte: olha, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Saiba que a partir de mim um novo tempo vai se estabelecer, está o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos. Uma igreja vai se formar pelo poder do Espírito Santo. Usarei de forma extraordinária e grandiosa todos vocês, mas entendam que sem mim nada vocês podem fazer. Sem o meu poder, sem o poder do Espírito Santo, vocês não vão muito longe. De forma que vocês dependem exclusivamente de mim, para que o serviço de vocês seja eficaz.
De forma que o que define um mordomo, um dispenseiro de Deus, é que ele não depende das suas próprias forças para servir o Senhor, irmãos. Me faz lembrar também lá de João capítulo 4, quando o Senhor Jesus aponta para os discípulos: olha, os campos estão brancos, a ceifa está perto, mas rogue ao Pai, para que o Pai envie trabalhadores para a sua seara. No sentido de que, olha, vocês precisam do Pai para iniciar a obra, para se manter na obra e para terminar a obra. Vocês dependem inteiramente do Senhor para servir a Deus. Um dispenseiro de Deus entende que ele foi chamado para depender do seu Senhor. Segunda marca, irmãos, de um mordomo do Senhor, de um dispenseiro do Senhor, é que ele foi chamado apenas para repassar aquilo que ele recebeu de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo do Senhor, não para simplesmente assistirmos os cultos, escutarmos os louvores, sentarmos nos bancos, construirmos a nossa vida, mas nós fomos chamados pelo Senhor para, pelo Espírito Santo, levar adiante a sua obra. O próprio Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola da semeadura, onde ele fala a respeito de diversos terrenos onde a semente da palavra cai, e a semente que cai em terra boa, a consequência do porquê aquela semente cai em terra boa é que essa semente vai frutificar. De forma que não existe semente boa no reino de Deus, não existe crente salvo, nascido de novo, regenerado, que não frutifique. O Senhor Jesus especifica graus. Essa pessoa vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, mas essa pessoa vai frutificar no reino de Deus. Essa pessoa vai gerar frutos. Essa pessoa vai impactar além das quatro paredes. Essa pessoa vai ser um agente de transformação. Essa pessoa vai ser uma serva nas minhas mãos, que eu vou poder usar. Ela vai ser útil no reino de Deus. Lá em João capítulo 7, versículo 38, quando o Senhor Jesus faz o seu veemente convite: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No versículo 38, ele diz: mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a ideia aqui do texto é de alguém que bebe da água da vida e se torna alguém que alcança os outros por meio dessa água da vida. De forma que a ideia de Jesus aqui nesse texto é de uma fonte, é de algo a jorrar, é de algo dinâmico, é de algo que vai além de si, é de algo que transpõe o seu próprio ser e não algo que, uma água que chega e se retém e fica parado. O Senhor Jesus mostra que todo aquele que bebeu da sua água, todo aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho, impactará as outras vidas ao seu redor. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando Paulo discorre no capítulo 2 a respeito da salvação pela fé, através da graça, Paulo ele termina aquela sessão falando de salvação dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha, essa pessoa que foi salvo pela graça por meio da fé, ela foi foi tornada feitura de Deus para as boas obras. Essa pessoa foi feita nova criatura para que através dela pessoas sejam abençoadas. Irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro, falando daqueles irmãos, ele diz o seguinte: olha, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons mordomos do Senhor, você recebeu dons, talentos, capacidades da parte de Deus. E Deus chama a mim e a você a servir ao corpo de Cristo com os dons e talentos que o Senhor te deu. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Não conforme o dom que Márcio e Daniel recebeu. Não conforme o dom que irmão A ou irmão B recebeu, mas conforme o dom que você recebeu. De forma que o texto nos faz entender que existe uma diversidade de dons, diversidade de pessoas, diversidade de capacidades dentro da casa do Senhor que estão aqui para ser usadas para a glória de Deus e para a bênção dos nossos irmãos, para abençoar os nossos semelhantes. Por isso, meu querido, eu queria fazer uma primeira aplicação prática aqui. Use
o dom e o talento que você recebeu para servir aos seus irmãos e glorificar a Deus. Você foi chamado, você foi dotado de capacidades, você foi dotado de dons e talentos para abençoar o seu semelhante, para abençoar aquele que está perto de você. Por isso, use o seu dom da forma que ele deve ser usado. Me faz também lembrar, irmãos, da famosa parábola dos talentos, contada por Jesus, onde ele descreve um senhor que designa talentos para 3 pessoas diferentes, 3 servos diferentes. A primeira pessoa recebe 1 talento, a outra pessoa recebe 2 e a última recebe 5. O texto diz, a parábola diz, que o que recebe 5 multiplica, o que recebe 2 multiplica, fica com 4. O que recebe 1 simplesmente enterra aquele que recebeu de Deus. De forma que o Senhor Jesus termina aquela parábola dizendo que aquele homem foi lançado no inferno, onde há ranger de dentes e tormento. De forma que nos faz entender que não foi o não usar os dons e talentos que fez com que aquele homem fosse lançado no lago de fogo, mas foi o testificar de que ele não era salvo por não usar os dons e talentos que ele tinha. Enterrar os dons e talentos que ele recebeu. De forma, irmãos, que fomos chamados para abençoar o nosso semelhante. Fomos chamados para ser despenseiros de Deus, para a glória de Deus. Amém? Terceira lição que eu queria trazer para nós nesse texto aqui, de 1 Coríntios 4, é que para o servo verdadeiro, sucesso significa ser fiel na missão que recebeu. Olha comigo o que é que o apóstolo Paulo fala no versículo 2. Ele diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo não diz, o que se requer dos despenseiros é que sejam encontrados populares. O que se requer dos despenseiros é que se encontrem fazendo muito sucesso onde forem colocados. O que se requer dos dispenseiros é que tenham muito status e fama. Não. Paulo diz, o que se requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis. Para Paulo, sucesso é fidelidade. Para Paulo, sucesso é cumprir o propósito pelo qual Deus te deu. Para Paulo, verdadeiro sucesso é completar a obra que o Senhor deu para mim e para você. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz, olha, a minha vida de nada importa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Se a minha vida tem valor, ela tem valor na medida em que eu posso cumprir o propósito de Deus na minha vida. Irmãos, no mundo onde nós encontramos sucesso, fama, status, glamour como o alvo número 1 da vida, essas palavras do apóstolo Paulo são verdadeiramente revolucionárias. Importa que sejamos encontrados fiéis. Hernandes Dias Lopes vem dizer que sucesso sem fidelidade é consumado fracasso. O próprio Senhor Jesus, quando ele vem orar ao Pai, lá em João capítulo 17, na sua famosa oração sacerdotal, orando ao Pai e mostrando ao Pai que ele cumpriu a obra que o Pai deu a fazer, ele diz o seguinte, lá no verso 4 do capítulo 17. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me confiaste para fazer. Senhor, Pai, eu terminei, cumpri o propósito que o Senhor me deu, completando a obra que o Senhor me confiou a fazer. Eu tive sucesso, porque eu cumpri o propósito que o Senhor me deu. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 34, ele diz o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, a minha maior necessidade, a minha maior motivação não é outra a não ser fiel. É cumprir a vontade daquele que me enviou. Mais do que reter, mais do que fazer o meu nome grande e conhecido, eu quero cumprir a vontade do Pai. Eu quero ser fiel para aquilo que Ele me deu. Irmãos, nós precisamos ter paixão em sermos fiéis a Deus, em cumprirmos o propósito que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter a paixão do apóstolo Paulo, que lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não for fiel na tarefa que o Senhor me designou, de cumprir o seu ministério, de pregar o seu evangelho.
Precisamos ter, irmãos, a paixão dos apóstolos, que lá em Atos capítulo 4, mediante açoites, perseguição, humilhação, ora ao Senhor. Atos capítulo 4, 29, o que eles pedem ao Senhor não é o fim da perseguição, não é o alívio das chicotadas, mas é: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Em outras palavras, Senhor, não alivia as dores, mas nos dá a graça de sermos fiéis. Nos dá a graça de nós pregarmos com intrepidez a tua palavra. Nos dá a graça da gente ir até o fim, da gente não retroceder, da gente não se intimidar pelas perseguições e pressões desse mundo. Nos dá a graça, Senhor, de sermos fiéis ao Senhor e de pregarmos com toda a intrepidez a tua palavra. Nos dá a graça da gente poder chegar no fim dos nossos dias e dizer: completei a carreira. Em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, o texto diz: mas Pedro e João responderam, ao serem perseguidos por conta da pregação do evangelho, diz: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Em outras palavras, nós não podemos deixar de ser fiéis. Independente se estamos confortáveis ou não, independente se a nossa pele está segura ou não, nós não podemos deixar de ser fiéis a Deus. Mesmo que o mundo nos persiga, mesmo que o chicote estale nas nossas costas, mesmo que a gente seja humilhado, nós queremos ser fiéis até o fim. Nós precisamos ter essa paixão, irmãos. Nós precisamos ter essa paixão para, diante do pecado, nós não cedermos às tentações. Nós precisamos ter essa paixão para que, quando o diabo chegar aos nossos ouvidos e nos oferecer os banquetes do pecado, a gente diga: a gente não pode, eu não posso aceitar, eu não posso retroceder, porque o Senhor me chamou para um propósito específico e eu vou cumpri-lo até o fim. Irmão, se a comida de Cristo é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, como para nós não seria? Se o discípulo deve imitar o seu Senhor, e se para o seu Senhor o sucesso é ser fiel, como para nós não seria? Então entenda que, por mais que o mundo nos diga que mais vantajoso é fazermos o que bem entendermos, é saciarmos todos os apelos da nossa carne, é não negarmos para nós prazer algum, é construirmos a nossa vida com muito dinheiro, é colocarmos a nossa segurança na estabilidade das riquezas desse mundo, daquilo que esse mundo tem a dizer. O que Deus diz para nós é: não se preocupe com qualquer outra coisa, a não ser uma: ser fiel a mim, cumprir o propósito pelo qual eu te coloquei onde você está. Por isso, se preocupe em ser fiel. E o Senhor vai se encarregar de trazer as respostas necessárias para você. Me faz lembrar, irmãos, de Daniel, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor quer que simplesmente os seus feiticeiros lá adivinhem o sonho e traduzam o sonho, né? Interpretem o sonho. Ninguém tem condições de fazer isso. Daniel havia recebido o dom de Deus de interpretações, ora a Deus, e o texto diz que Daniel, sem saber o resultado daquela oração, vai ao rei e diz: olha, não mate ninguém, que amanhã eu vou interpretar o seu sonho. O texto diz que na virada da noite, Daniel recebe a interpretação do sonho e livra a pele daquelas pessoas, é a pele dos seus amigos da morte. Daniel, antes, no capítulo 1, diz: olha, experimenta os teus servos por 10 dias, que se não deem legumes a comer e água a beber, e no final veja a nossa aparência diante dos servos que comem da mesa do rei, ou seja, que comem da mesa do pecado, e depois experimenta os teus servos. Detalhe é que o pedido de Daniel ali não tinha nenhuma base de sustentação humana para dar certo. Mas Daniel faz aquilo com base na fé. Eu vou dar um passo de fé em direção à fidelidade a Deus, à obediência a Deus. Sabe o que é que Deus faz? Honra o passo de fé em Daniel em direção à obediência. De forma, irmãos, que se preocupe em obedecer a Deus e deixe que Deus vai cuidar dos resultados. Se preocupe em honrar o Senhor e deixe que o Senhor vai cuidar de todo o resto. Quarta lição que eu queria trazer para nós nessa noite: o servo verdadeiro, ele ama e se dedica à igreja. Lê comigo o versículo 14.
do capítulo 4 de 1 Coríntios. Versículo 14 diz o seguinte, olha, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo, em versículos anteriores, usa de alguma certa ironia para se referir à carnalidade daqueles discípulos. Eles, olha, versículo 8, vocês já estão fartos, já estão ricos, vocês chegaram a reinar sem nós. Enquanto nós estamos em último lugar como apóstolos, vocês já estão reinando. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês sábios em Cristo. Ele vai dizer no versículo 10. Mas, surpreendentemente, no versículo 14, Paulo vai demonstrar todo o seu amor, toda a sua ternura para com aquela igreja. Olha, eu amo vocês, eu me dedico a vocês. Faz parte de ser servo verdadeiro do Senhor, amar e se dedicar à igreja. De forma que aquele que verdadeiramente serve a Deus, ama a Deus, não abandona a igreja por conta dos defeitos dela. Paulo demonstra a sua fidelidade a Deus pela sua persistência em cuidar daquela igreja. Não somente dessa igreja, mas de todas as igrejas que ele plantou. Paulo diz, olha, lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, quando ele vai definir o ministério do matrimônio cristão, e ele vai dizer qual é o papel do homem e da mulher. Ele vai dizer que o do homem é simplesmente amar a esposa como o cristão ama a igreja. E aí mais adiante ele vai dizer o seguinte, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa alguma sem defeito, porém santa e sem mácula. Paulo olhava para a igreja, não mediante os defeitos, as carnalidades, as debilidades da igreja, mas olhava para a igreja como aquela que ela haveria de ser, sem mácula, sem ruga. Eu fui chamado para amar a igreja, para servir a igreja. Irmãos, essa lição de Paulo para nós é muito pertinente num tempo onde as pessoas têm deixado de congregar por conta dos defeitos da igreja. Onde as pessoas têm dito o seguinte, para mim, o melhor é eu simplesmente servir a Deus na minha casa. É eu simplesmente não me submeter a liderança nenhuma, não ter que me relacionar com gente defeituosa nenhuma. Simplesmente se fechar na minha bolha e servir a Deus comigo mesmo. E a Bíblia diz que isso é algo extremamente oposto ao que é o verdadeiro serviço, chamado bíblico a servir a Deus. Servir a Deus envolve igreja. Servir a Deus envolve amar a igreja, se desgastar por ela, servir a ela. Olhe, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Eu amo vocês, eu me dedico a vocês. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo chega a dizer, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Olha, eu olho para a igreja e sofro por ela até as dores de parto, até Cristo ser formado nela. Eu não vou descansar, eu não vou sentar na cadeira, eu não vou buscar comodidade enquanto eu não ver a igreja semelhante a Cristo. Eu vou servir a ela com aquilo que Deus me deu, porque eu amo a igreja. Por isso, meu querido, eu queria trazer uma outra aplicação prática para você. Valorize sua igreja, valorize os seus irmãos, valorize os seus pastores, valorize os seus líderes, porque foram essas pessoas que Deus colocou para você caminhar a caminhada cristã rumo ao céu. Foram essas pessoas que Deus colocou ao teu lado para te abençoar. Foram essas pessoas que Deus dotou de dons e talentos para que você seja edificado, para que você seja alimentado, para que você não enfraqueça na fé, para que você vá até o fim. Num tempo onde as pessoas tratam a igreja como shopping, como loja, e eu vou tirar só o que me interessa, Deus nos chama a se desgastar por ela, a servi-la, a amá-la, a ir até o fim, por amor a ela. Fato que, quando a Bíblia se refere a nós, quando o Senhor Jesus vem nos definir, não nos define como uma ovelha no singular, mas como parte de um rebanho, como parte do corpo de Cristo. Define a igreja como o corpo de Cristo e nós como parte desse corpo, que por ser parte desse corpo possui funções diferentes, utilidades diferentes, e que por ser corpo, nenhuma parte desse corpo pode ser desprezada e jogada fora. Nós fazemos parte desse corpo. Nós somos chamados a servir e a amar esse corpo.
e a nos desgastar por ela, porque no fim, essa igreja será tornada igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito algum. Quinta lição que eu queria trazer para nós, meus irmãos, é que o verdadeiro servo de Deus, ele se relaciona com Deus antes de servir e se coloca como um exemplo para a igreja. Olha comigo o versículo 16. Paulo faz uma afirmação muito ousada. Ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo entendia que mais do que servir a igreja, ele precisava ser exemplo para a igreja. Mais do que fazer coisas para Deus, ele precisava ser alguém de Deus. Antes de fazer, Paulo entendia que ele precisava ser. Antes de colocar a mão na massa, ele entendia que ele precisava ser conhecido nos céus. Serviço para Deus procede de relacionamento com Deus. E todo servo autêntico de Deus entende isso. E começa no seu quarto, na intimidade com Deus, a tornar o seu serviço útil. Paulo mostra para nós lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quando ele vai falar para Timóteo, ele diz: olhe, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, te torna padrão, te torna exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, seja um homem de Deus, se preocupe em ser antes de pastorear, se preocupe em ser antes de servir, se preocupe em ser de Deus antes de fazer coisas para Deus. Não existe nada mais contraditório do que corrermos de um lado para o outro, servindo a Deus e não termos tempo de nos relacionarmos com Ele na intimidade. E Paulo entendia isso. E entendia que ele precisava ser exemplo para a igreja e dizia: olha, me imitem, sejam meus imitadores. Eu tenho autoridade para pedir para vocês servirem a Deus, mas eu preciso também ter envergadura suficiente para fazer com que vocês olhem para mim. Irmãos, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus antes de servirmos a Ele. Não à toa a Bíblia diz que Jesus, diante de todas as atividades que Ele tinha para fazer, de pessoas para curar, de pessoas para ensinar, de demônios para expulsar, de gente para curar, a Bíblia, os evangelhos estão cheios de relatos dizendo: Ele se retirava para os lugares desertos e ali orava, como nos diz Marcos capítulo 1, versículo 35. O texto diz que Jesus entendia que existia uma prioridade número 1 e que ele não podia abrir mão, que era o do seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com o Pai. A Bíblia nos diz, irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, sede sóbrios e vigilantes em vossas orações. 1 Tessalonicenses 5, 17 nos diz: orai sem cessar. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos diz: sede perseverantes na oração. Paulo, quando ele está escrevendo a respeito da batalha espiritual lá em Efésios 6, ele diz: olha, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, orando em todo o tempo. Paulo entendia que nós fomos chamados, primeiramente, a nos relacionarmos com Deus, e que essa prioridade deve ser a maior e nós não devemos abrir mão. Me faz lembrar também nos 3 momentos mais importantes do ministério de Cristo, o que o Senhor Jesus fez antes desses 3 momentos foi orar. A Bíblia diz que quando Jesus inicia o seu ministério no deserto, Jesus passou 40 dias jejuando e orando. Quando o Senhor Jesus vai escolher os discípulos na sua empreitada para formar a sua igreja gloriosa, o texto diz que ele passa a noite inteira orando, se relacionando com Deus, buscando. E a Bíblia nos mostra que no último momento do seu ministério, lá no Getsemane, Jesus estava orando. A prioridade número 1 do servo verdadeiro de Deus não é fazer, é ser. É ser alguém de intimidade com Deus, é ser alguém conhecido por Deus antes de servir a Ele. A.W. Tozer, um famoso teólogo do século passado, ele diz que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Leonard Ravenhill disse que não há nada que o diabo ataque mais do que a sua vida devocional. O diabo não está impressionado na quantidade de coisas que a gente consegue fazer, mas ele treme
na quantidade de oração que a gente consegue fazer. O diabo não treme na força do nosso braço, mas ele teme quando o poder de Deus se manifesta por meio de crentes que têm intimidade com Deus. De forma, meu irmão e minha irmã, eu queria dizer a você, priorize se relacionar com Deus. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Saiba que aquilo que é mais atacado na sua vida espiritual é a sua vida devocional. Portanto, lute, persevere. A Bíblia sempre coloca oração em termos de perseverança, ou ao lado de perseverança. Porque vida de oração de sucesso, ela passa por perseverança. Ela passa por luta, por guerra. Eu não vou desistir. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor na sua palavra. Eu vou ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu não vou me contentar somente em fazer coisas para Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero, na intimidade, me encher com o Espírito Santo de Deus. E assim ser um crente cheio do Espírito. E eu queria dizer aqui uma coisa que eu acredito ser muito verdade. Relacionamento com Deus não é questão de tempo, mas de prioridade. Quantas vezes nós deixamos de lado a prioridade que é buscarmos a Deus e trocamos por muitas outras coisas, inclusive o serviço a Ele, inclusive o ativismo, inclusive o fazer coisas para Ele. Então que a gente, à semelhança do apóstolo Paulo, possa buscar a Deus, nos encher com o Espírito Santo de tal forma e dizer, olha, me imitem, sejam meus imitadores, eu sou exemplo para vocês, eu busco ao Senhor. Palavras que partem de alguém que era falho, que era humano, que era homem assim como nós, mas que entendia que antes de servir a igreja precisava ser exemplo para a igreja. Amém, irmãos? Então eu gostaria de trazer para nós essas lições. A Bíblia, ela mostra o apóstolo Paulo ensinando essas coisas, ensinando essas marcas do verdadeiro serviço a Deus num contexto onde havia divisão, onde havia egocentrismo, onde havia facção, onde as pessoas se achavam melhores do que as outras porque eram de um grupo tal, porque eram do grupo de Paulo, porque eram do grupo de Apolo. Nós temos a capacidade de usar as pessoas que são de Deus como armas para a nossa carnalidade. A gente pode dizer que é do grupo de fulano se dividindo. Então, irmãos, que essas palavras encontrem espaço no nosso coração e se tornem vida prática. Que o Senhor Deus possa encontrar em nós verdadeiros servos dEle. Que o Senhor Deus possa encontrar em nós servos comprometidos, que amem, que sirvam a Ele em integridade. E aí eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento a orarmos a Deus,